O casamento não é algo que é para ser maravilhoso 100%. Hoje ele é porque a gente criou isso, né? A gente acertou a nossa comunicação. Mas ele é um processo de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento de vida. A gente sempre tem, né, o negativo querendo atrapalhar, mas hoje, eu posso dizer que depois de 30 anos de relacionamento, a gente não tem mais briga há 3 anos, pelo menos assim, aqueles tantos dias sem brigar, sabe? Nós estamos aqui, nós não sabemos se iremos continuar esse podcast até o final ou não. A vida era uma trindade, nascer, viver e morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos. Morrer, nós não temos escolha, nós vamos morrer. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte, porque são poucos. Mais um episódio do Jesus Pode. Olá, chegamos a mais um episódio do Jesus Pode. E como toda semana, o programa de hoje está pra lá de especial. Hoje eu tenho um casal que com certeza quando você vai olhar, fala, meu Deus, eu já vi esse galã na TV, eu já vi essa mulher. Vocês vão ter um monte de pergunta aí querendo saber se é verdade o que acontece na novela, se não é, mas presta atenção. Hoje eu quero que vocês entendam o que Deus faz na vida das pessoas. Por trás de um artista existe uma vida, existe uma transformação. E Jesus fez na vida desse casal, fez na minha vida e vai fazer na sua aí em casa, que vai estar ouvindo e participando com a gente. Então já siga o nosso canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas que você puder, porque é a forma que você tem de levar e de alcançar e de ajudar a gente a transbordar a mensagem de Deus. Então, uma sala de palmas para os nossos convidados, que você está ansioso. Luiz Barrichelli, André Barrichelli. Bacana. Prazer, obrigado por receber a gente aqui. Gente. Muito bom estar aqui. A gente era para ter se encontrado antes, né? Mas tudo bem. Hoje era o dia. Quanta luta! Gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês como casal, né? Quem é o Luigi com a Andréia por trás dos bastidores? É o Lu. O Lu da Deia, né? Do Lu. E bênção. A gente tem um relacionamento muito claro nas nossas comunicações, né? Cada vez mais conectados. A gente acredita muito na construção da família, uma coisa que é importante, né? Que é dar referência. Sempre digo que quando eu saio de casa, eu tenho uma referência que é voltar para minha casa. Isso é bênção. Então eu saio, mas eu sei que eu vou voltar. Se eu não tivesse família, eu sairia sem saber que eu ia voltar. Para onde voltar, né? É o lar, né? Então, é o lar que você tem. Então, essa é uma oportunidade única na vida de você estar casado com uma alma gêmea, com uma pessoa que é tua parceira em todos os momentos difíceis, complicados, ela sempre ali firme e forte comigo. São 33 anos de convivência, né? Que a gente acabou de completar em mais um ano, mas nem sempre foi assim, viu? Porque a comunicação, imagina, a gente tinha 20 anos, a comunicação era um pouco conturbada. Apesar de eu sempre ter estudado, né, comunicação, comportamento humano, psicologia, eu não aplicava muito. Então, a gente demorou muito como casal a se comunicar. A gente se comunicava às vezes, mas tinha muitas vezes que tinha muito conflito, né? A gente sempre tem, né, o negativo querendo atrapalhar, o inimigo, como quer chamar. Mas hoje, né, eu posso dizer que depois de 30 anos de relacionamento, a gente não tem mais briga há 3 anos, pelo menos assim, aqueles tantos dias sem brigar, sabe? Não tem mais isso. Isso que é importante, porque a relação do casal, todo mundo acha que o casamento é uma coisa para ser mil maravilhas o tempo todo, né? Mas ele é um processo de aprendizado, né? Onde você cede, outra pessoa cede, onde você entende. E quando não tem esse ceder, é onde começam os conflitos. E a comunicação, a falta da comunicação. Esse é um dos principais fatores para um relacionamento ter fim. E hoje em dia o casamento é aquela coisa que o pessoal casa, mas daqui a pouco separa, né? Porque na primeira briga, né? Então, o casamento não é algo que é para ser maravilhoso 100%. Hoje ele é porque a gente criou isso, né? A gente acertou a nossa comunicação. Mas ele é um processo de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento de vida, de ceder, de respeito, de construção. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa ter, e os novos casais precisam entender, né? Que não é na primeira briga que vai se separar. Não, vamos construir, vamos entender o que está acontecendo. E comunicação é necessária em qualquer relacionamento, né? Fundamental. Fundamental. E a comunicação não é você falar
só. Você ouvir, você entender o que o outro... Você ouvir de verdade, né? Você tá ali presente naquilo, entendendo aquilo que ele está falando, por mais que não tenha nada a ver com Até com, mesmo porque com o você. ouvir é diferente de escutar, né? Sim, você vai ouvir, você vai assimilar e vai respeitar. Não quer dizer que você vai aceitar o que ele está falando, mas ouve. Às vezes a pessoa só precisa falar e ela precisa de um ouvinte. Então, eu sei que se eu precisar falar, eu vou estar falando com ele. E muitas vezes eu até falo assim, ó, deixa só eu falar. E ele já entende que tudo bem. E deixa eu falar, não dá opinião. E se eu pedir opinião, ele me dá e vice-versa. Então, hoje a comunicação é isso, é assertiva. Né? A gente sabe se comunicar. Então, saber se comunicar. E eu precisei estudar muito para saber disso. E eu quero falar assim para as pessoas que é possível, né? E você tem que sim estar ali o tempo todo, treinando a sua comunicação, pedindo sim desculpas quando você não é assertiva. E, sabe, relacionamento Existe é... uma evolução no casamento. Muita gente acha que não, mas existe. Então, sexualmente, no nosso relacionamento diário, com família, então tudo cresce quando você tem a comunicação assertiva, quando você tem a relação do respeito. Então, existe o crescimento. Porque, às vezes, tem um ciclo de 7 anos, né? Onde que todo mundo, você pega o ciclo de 7 anos da pessoa ali, está desmoronando. Que é para um novo crescimento, porque é para quebrar as velhas estruturas. As velhas estruturas para começar um novo ciclo com novas estruturas. E aí vão de 14, 21... né? Até a eternidade. A gente está eternamente juntos aqui. Gente, é um privilégio, né? Eu fiz 25 anos de casado e tive o privilégio de casar de novo, né? Eu falo com o mesmo marido e fazer aquela cerimônia linda. E eu casei com o mesmo vestido de 25 anos atrás e papai, com 85 anos, entrou comigo na igreja com o mesmo terno. Que lindo. Foi lindo, foi lindo. E é uma emoção, é uma coisa tão gostosa. E quando eu olhava assim, ver meu marido chorando, esperando no altar de novo, meus filhos entrando, eu falei, gente, que privilégio, Deus, que privilégio que é isso, da gente poder celebrar, da gente poder permanecer e saber que até que o Senhor não desistiu de nós, porque a gente tentou desistir, a gente tentou separar, foram tantas coisas, e que bom, e a gente olhou um para o outro e falou assim, que bom que a gente não parou, e que bom que nós continuamos, porque que Deus permitiu que a gente vivesse essa alegria, essa emoção de novo. Hoje eu posso falar que com 25 anos de casado, eu sou muito mais feliz do que há 20 anos atrás. Porque é uma evolução, é um crescimento. Você insistiu, persistiu, mesmo na dor, e vocês superaram essa dor, porque os dois estavam prontos para isso, querendo, né? Então, é importante no relacionamento os dois estarem prontos, né? Porque se não está pronto, não tem jeito. Aí um não está e o outro está. Os dois têm que estar querendo. Né? Não adianta um querer. Tem que baixar o orgulho. É isso. Essa é uma das principais fatores. É o respeito mesmo, é o respeito. E ainda mais a relação de vocês, porque assim, é muito exposta, né? Pra você conhecer, ele já era artista? Nossa, ele tinha acabado de fazer uma novela na Globo, a primeira da Globo, né? Ele já era ator, mas tava assim, no auge, mas não digo no auge, porque chegou no auge depois, depois que a gente se casou. Olha, foi coisa de parar, era terrível. Eu ouvi muita coisa de muitas mulheres, assim, muita gente. A mídia é um mal necessário, mas aí quando você se depara, porque há um tempo atrás era o assédio, era muito real, né? Você acessava muito mais fácil o artista. Não era só nas redes sociais igual é hoje. Não tinha rede social. Não. Então as pessoas você saía, as era pessoas multidão, queriam né? Era multidão, vai. Até hoje acho que tem muito disso, né? No Brasil, bastante. Se você se apegar muito no que as pessoas falam, você não continua indo para lugar nenhum. E não é ouvir ninguém, sabe? E como que você brindava e lidava com isso? Porque você teve que aprender a fazer uma gestão disso tudo, Bom, né? eu tinha meu marido que saía para trabalhar e voltava para casa. Tá. Então, assim, e como eu trabalhava com estética, né? Eu te falei já isso e eu estudava psicologia. Aí eu parei a psicologia para dar mais atenção à estética, porque eu já tinha um instituto. Mas aí quando eu conheci ele, eu comecei a ir nos trabalhos dele, ele falava assim, não, cuida para mim, porque ele não gostava de cuidar do dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu achava um absurdo as pessoas pediam, sabe? Dinheiro ele dava, ou pagava mais. E eu falava, mas você tem que ter respeito pelo dinheiro, né? O dinheiro, sim, é bem-vindo e você tem que respeitar. Tinha um empresário que eles normalmente pegavam 20%, né?
mas o João Lopes, figura. Esse é figura. E, pô, Luigi, poxa, eu tô com um problema, furou meu pneu, não dá pra você dar mais não sei o quê. Ele não, sempre... era mais E eu falava assim, ó, Tó. E assim, pra mim, que eu ganhava muito dinheiro, assim, né? Eu falava, coração gente, generoso. eu tenho que trabalhar muito. Erro, um erro meu. Sim. Então, eu tenho que fazer muita sobrancelha para chegar nesse dinheiro que você tá dando em 2 segundos. Aí ele, então, cuida para mim? Aí eu assim, tá bom, mas era aquela namorada que tá começando o relacionamento já cuidando do dinheiro dele, né? Aí eu falei, tá bom. Aí... Que prova de confiança, né? A prova de pois amor. É, Isso. aí comecei a trabalhar com ele, logo ele teve que ir pro Rio. Eu acabei indo junto. E tem muita história, né? Mas é só resumindo. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então eu deixei tudo que eu fazia antes para começar a cuidar da carreira dele. Então, assim, era ele, eu coloquei ele num pedestal e lá eu deixei. E lá eu segurava, e lá... Então, assim, pra mim... E ela ficava com 80% e eu com 20%, aí entendeu? mudou, exatamente. Os 20 que ele pagava pro empresário... É justo, é justo. Você fica com É justo, é justo. Nunca funcionou tão bem, né? Por isso que a gente tá aqui hoje. É isso aí. Uau, gente, isso é muito bacana. Você começou muito cedo a sua carreira, né? Comecei muito cedo. Mas sempre para nós, a gente nunca teve divisão de bens. Não, nunca. A gente era conta conjunta. Eu nunca tive Maravilhoso, problema, desconfiança. Antes de pelo casar, contrário. antes de casar, ele comprou o primeiro apartamento, né? A gente morou primeiro alugando um quarto. E aí ele deu entrada no apartamento, não faltava muito para quitar. Mas aí aquele pouquinho ele falou, eu pego do banco, tal. E eu, como assim você pega do banco? Eu aprendi que se a gente não tem que comprar, né? Aquelas crenças limitantes. Eu falei, mas eu tenho o dinheiro que eu guardei do instituto, eu vou... A gente não era nem casado, eu não tinha o nome dele. E eu fui assim, toma. Então era muita confiança, é uma coisa que você fala assim, gente, não é... É uma só carne, né? Mas... Sabe quando você confia na pessoa, você olha para a pessoa? Tanta coisa que eu passei, assim, e ele, quando chegou, eu tinha certeza que era, apesar de eu achar que, será que eu mereço? Né? Eu acho que uma das maiores causas hoje de separação é isso, é meu e seu. Não tem essa visão de unidade. Onde não tem visão de unidade, sempre vai ter separação. Isso é em tudo. É igreja, é em sociedade, é empresa. Decidi ter um sócio, separou por quê? Não tinha visão de unidade. Era meu e seu, você quer mais, você quero aparece ganhar. mais. Uma disputa de poder. Exatamente isso. Aí nos casamentos acontece, no relacionamento acontece muito isso. Isso é muito triste. É a relação do ego, né? O ego ele atrapalha muito. Quando você tem uma vida dedicada ao ego, aí é um problema. Você vai ter conflito sempre, né? Mas quando você tem uma vida dedicada a uma coisa transcendente, que é a nossa alma, que é o nosso Criador, é completamente diferente, né? Entende, né? A identidade, a essência. É isso. Mas essa é uma das coisas mais importantes. Você entender para que você veio. O que você está fazendo? O que é essa existência aqui? Por que eu estou aqui? Né? Entendeu? Essa questão. Porque aqui é muito... O tempo do ser humano é muito curto. É muito rápido. A gente tem o quê? Desde dos primórdios da civilização são 100 mil anos. 100 mil anos não é nada perante o universo, com 5 bilhões, com 13 bilhões e meio de anos. A gente é 100 mil. A gente é muito insignificante perante todo. Imagina, tem muito mais estrela do que grão de areia no planeta Terra. Então você tem 3 bilhões de galáxias. É forte. Entendeu? Olha o tamanho desse infinito, dessa criação inteira. A gente não é nada. Não é nada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a graça de ter consciência, que outros animais não têm. Autoconsciência, de entender. E quando a gente começa a entender isso, começa a mudar tudo na tua vida. Você começa a pensar, fala assim, mas eu tenho autoconsciência, que bacana. Só de ter essa consciência já é uma grande virtude. Porque imagina só, se você não existisse, a gente não estaria aqui no podcast. Exato. Se eu não existisse, André não existisse, até os meninos não estariam aqui trabalhando, fazendo. Se não existisse nada, você já parou num questionamento assim, não existe nada, não existe consciência, não existe planeta, não existe universo. O que seria? Seria nada. Um vazio sem fim. É um vazio com nada. E faz sentido não existir? Então, o sentido da vida é existir na sua própria consciência. E é tão louco isso que você está falando, é tão forte, na verdade, porque hoje o que a gente mais se depara são com pessoas doentes emocionalmente,
com essa sensação de vazio por achar que nada existe. Por achar que não é capaz, por achar que não vão conseguir, por se sentirem inferior. E vão tomando conta de um vazio por não entender. Falta de fé, A né? falta de fé, que é a única coisa que vai preencher esse vazio é eu ter noção da minha existência, que existe um Deus, que existe um Criador que me formou para que tudo isso acontecesse nesse momento. Eu falo que o inimigo ele é tão astuto que essa dúvida que vem gerando na mente das pessoas vão fazendo com que as pessoas desacreditem de tudo isso. E por isso essa confusão, por isso esse aumento de suicídio diário. E isso é real e os ataques são reais. Exato. Desse mundo invisível que a gente desconhece. A mente o tempo todo sendo atacada. Você vê a própria Maria Madalena, quando o que Cristo fez, ela era totalmente, estava possuída. Exato. E não conseguia sair daquilo. Foi a cura, foi só assim, vieram várias pessoas tentarem ajudá-la, mas ninguém conseguiu. A única pessoa que conseguiu foi Cristo. A religião não conseguiu fazer. A religião nunca vai conseguir fazer o que só Cristo pode fazer. Então, essa é a questão. E o Cristo, né, já que a gente está falando de Jesus, eu fiz Jesus no cinema. Sim, Foi o primeiro, acho que foi o primeiro, não sei se teve outro no Brasil, né? E aí, no Brasil. E aí o que acontece? Se você entender essa relação, que vieram vários avatares, né? A gente tem vários avatares, você tem Lao Tse, você tem Confúcio, você tem Buda, vieram Moisés, vieram todos eles, né? Aí depois vem um último puro de tudo, né? Porque ele é o mais exato. Né? Aí vem ele pega todo o conhecimento humano e resume em uma única palavra: amor. Então, quando você entende que é isso, e a coisa mais difícil hoje é a relação do amor. E não bastando, ele estende isso para o próximo, né? Então tem muita gente que segue Cristo, mas não segue o que ele pregava realmente. O maior mandamento. Eu achar um negócio que eu li hoje, aí eu guardei, mas não sei onde. Amor próximo como a ti mesmo. Exatamente. Que é difícil, é né? Um mandamento, hoje, né? O que acontece com o mundo que tá muito doido hoje, né? Então, os extremos, né? Essas guerras, guerra comercial, guerra realmente militar. Então, fica difícil as pessoas entenderem o que é a relação do amor. Quem entendeu muito foi Gandhi, né? Que conseguiu libertar a Índia sem nenhum tiro, né? Teve muita violência contra eles, mas eles resistiram de uma maneira pacífica. E ele conseguiu fazer uma mudança de maneira inteligente. Se a gente tivesse mais líderes assim, seria completamente diferente. A consciência humana estaria crescendo. E a gente está evoluindo na questão moral. Porque, para mim, o ser humano ele nasceu para crescer e para desenvolver a sua moralidade. E quando você não tem esse desenvolvimento da moralidade e vem a imoralidade, existe um processo de involução do processo da consciência humana. E a gente deixa de seguir todos os ensinamentos que já tá aí. Está escrito. Está aí. Está escrito, está E eu vejo que Cristo tem uma coisa muito, muito bacana, que eu acho que não tem um retorno dele. O retorno dele vai sim através de abrir as portas do nosso coração de uma maneira individual. Porque tudo já foi ensinado. O que vai ser ensinado mais? Não tem. Então, é a porta do coração das pessoas que precisam abrir o nosso coração cada vez mais e saber que nós somos seres humanos, vamos errar, podemos nos corrigir no caminho, agradecer todo o processo e crescer de maneira moral. Exato, que a gente escuta muito, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu falo, olha, todos os dias, todo momento ele está voltando para alguém. Nós estamos aqui, nós não sabemos se iremos continuar esse podcast até o final ou não. A vida era uma trindade, nascer, viver e morrer. Nascer não temos escolha, já nascemos. Morrer, nós não temos escolha, nós vamos morrer. A única escolha que nós temos é como nós vamos viver os nossos poucos dias do nascimento até a morte, porque são poucos. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vida ela é um sopro. E de repente a gente vai abrir esse celular e vai se deparar com uma notícia. Fulano de tal, se ela for importante, acaba de falecer, e fulano de tal. Jesus voltou agora. E se ele voltar agora para você, nesse momento, você está preparado? Você está vivendo? Ou você está rastejando? Porque as pessoas vivem como se não fosse morrer. Elas não acreditam que essa matéria vai acabar. Que isso é uma coisa, de alguma maneira, ela é boa.
né? No sentido de a gente ter o esquecimento de coisas graves e coisas fortes, como até a morte, porque se a gente lembrasse o tempo todo... Seria tomado por medo. Seria um inferno, né? Seria um inferno. Coisas que a gente... Então, você acaba esquecendo. Um trauma, né? Um trauma que você vive, você acaba esquecendo. Então, essa psique, a psique humana, que quando é tratada dessa maneira, é uma estrutura muito perfeita. Olha que estrutura que esse criador fez. Doido, Olha, né? Que doido, né? Imagina isso. Imagina construir, segundo a ciência, que um dia foi unida com a religião e hoje separada, exato, mas a construção de um vazio, que existe energia nesse vazio, e essa consciência ela se expande, cria o universo, e ela vai expandindo, vai criando consciências e consciências diferentes níveis de consciência. Olha a beleza de tudo isso. Dando forma de uma coisa que a gente nem poderia sonhar, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele é capaz de fazer. Porque claro, é absurdo. Você sabe, eu tenho uma percepção muito de Deus como uma consciência que a gente não vai conseguir entender, né? Porque é onipresente, onisciente, mas ao mesmo tempo ele tem imagina uma consciência que sabe de tudo, que não tem tempo e espaço. Não dá para entender isso. Não tem, porque a gente está num 3D, numa dimensão de 3 na terceira dimensão. Você tem positivo, negativo e neutro, né? Onde que para você enxergar as coisas. Ele não tem essa dimensão. Então, ele tudo sabe, tudo já para ele já aconteceu e acontece de novo, num contínuo loop. Então, olha a capacidade dessa consciência. É surreal. De estar conectado com tudo e todos. Não, é muito forte. E quando que você vê a necessidade de entender mais sobre isso, sobre o autoconhecimento? Quando? Que hoje você lida com isso, né? Muitas vezes desde sempre. Desde sempre, mas lógico que quando eu recebi o diagnóstico de câncer, aquilo eu falei, peraí, alguma coisa tá errada. Então aquela Andréia, né, que só segurava, que só cuidava, que ficava atrás do homem, resolveu entender que a vida era mais do que isso, que tinha que cuidar de mim, que eu tinha que me conhecer, que eu tinha que saber o que eu gostava, porque eu passei a gostar do que eles gostavam. Então, o que meu filho gostava mais, que era um frango, por exemplo, eu cozinhava o frango ao invés de cozinhar o peixe, né? Então, era sempre o que eles, nunca era o que eu. Ela estava em serviço aos outros e a ela não. Não que isso esteja errado, né? Isso não... Lógico que está certo. Eu estou aqui, eu continuo servindo, claro, gosto. Mas você servia a você, né? Também. Agora sou eu comigo também. Se esquecer. Então, o que eu gosto, o que eu faço, sabe, dizer não. Eu passei a me conhecer melhor e entender o que eu gostava. E a partir do momento que eu passei a cuidar de mim, eu falo essa frase, eu passei a ter mais ele comigo. Entendi. Porque era eu. Né? Não era aquela coisa de só estar ali. Não, eu passei a andar do lado dele. Como que é para o esposo se deparar com um diagnóstico de câncer de mama da mulher? Porque a gente ouve muito da pessoa, né? Da pessoa que enfrentou a enfermidade. Mas dificilmente a gente pergunta para quem está do lado. Como que é para um marido, de repente, se depara com a mulher com uma notícia dessa? Como que foi para você em transição de carreira? Eu acho que dentro do processo foi tão rápido. A gente não pensou muito. Que bom. Porque dentro do diagnóstico e até o processo da operação e cura, tem tratamento ainda, né? Mas não tem mais. Um mês. A gente não teve, foi mais ou menos um mês, né? 15 dias já estava operando, alguma coisa assim. E foi muito rápido. O baque veio depois. Essa que é, assim, mas foi um baque sem entender. Muitos casais se separam. Exato. Porque a mulher decide e muitas vezes porque o homem decide, porque não aguenta, não suporta aquela dor que passou. É difícil porque você não entende essa dor, você não sabe, você não está preparado para ela. E aí foi um outro processo evolutivo de consciência, de entendimento, em que a gente se encontrou novamente. E que foi bonito. A gente conseguiu limpar muitas coisas que a gente precisava acertar, que ficavam calados e a gente não conseguia expor um ao outro, e a gente trouxe isso à tona. A gente pegou o tapete, levantou, a sujeira saiu, foi uma loucura,
E aí a gente começou a trabalhar com esses sintomas, né? De muita dor também, né? Então foi um vendaval, foi um hurricane que veio, vum, quebrou as estruturas, a gente quebrou as nossas estruturas e a gente começou a se reconstruir novamente. Porque a dor ou ela une ou ela separa. Com certeza. Ou ela une ou ela não separa. deixa a gente no mesmo lugar. Eu sei, porque até mesmo que são liminares totalmente diferentes, né? Cada um lida com a dor de uma forma. Então, até fazer com que esse ponto de vista, essa conexão se una novamente é um desafio. Eu imagino que deve ser um desafio Não, muito grande. foi um desafio enorme, mas também um processo de crescimento muito grande, né? A família certeza. toda adoece junto, né? Sim. Então, não é só a mulher, ou só eu, por exemplo, que estava ali. Era ele, que estava mais ali do meu lado. A minha mãe, minhas irmãs, meus filhos, todos ficaram, né? Por um tempo naquela tensão do que pode acontecer, sem saber como lidar. E às vezes acontece muito isso. Teve uma mulher que me procurou e falou assim, você salvou essa vida. Olha a família que você salvou. E eu não tinha entendido. Eu falei, não entendi. Ela pegou, aí ela me explicou. Ela falou, olha, eu pensei em me matar, em tirar minha própria vida, porque eu não estava aguentando. E você falou umas palavras um dia que me fizeram acordar e eu comecei a cuidar de mim. E aí ela me procurou, né, como mentora, eu comecei a cuidar dela e a grande reclamação dela era que eu quero viver, eu quero estar bem, mas meu marido não está nem aí para mim, para ele parece que não está acontecendo nada, meus filhos a mesma coisa, me tratam como se... E eu comecei a trabalhar com ela a comunicação. Passou, acho que depois de um mês, mais ou menos, ela veio e falou, Andréia, consegui conversar com meu marido e já... Fui conversar também com os meus filhos, porque aí eu percebi que era um ponto de vista que eu estava tendo. Eles, na verdade, faziam de conta que nada estava acontecendo para não deixar ela mal. E ela sentia que eles não estavam nem aí para ela. Então, era falta de comunicação, né? Ela podia falar, olha, eu tô mal, eu queria mais carinho, não sei, porque as pessoas não vão... Ele não vai adivinhar o que eu estou sentindo se eu não falar. Né? E muitas vezes a gente fica nessa. E ela ficou acreditando que o marido não estava nem aí para ela, que os filhos não estavam nem aí para ela, que ela não tinha que existir mais. E, na verdade, eles estavam respeitando o processo dela. Porque o que acontece? Se a gente não trazer à tona os nossos sentimentos, o que a gente precisa, muita gente fica em silêncio. Não fala das dores e nem das alegrias e não traz para o relacionamento. E o relacionamento... Ele vai acabando assim. Que é igual o luto, né? Você não sabe o que falar. Então, muitas vezes, por não ter o que falar, se cala. Exatamente, é isso. Você sabe que todos os anos, a Sobrancelhas, a gente tem a campanha, né, do Outubro Rosa, do câncer de mama. Então, cada ano a gente escolhe um hospital, referência, e parte da renda arrecadada naquele dia vai para aquele instituto. E por muitos anos, a gente vindo aí os 10 anos das Sobrancelhas, a gente trazia as mulheres, né, que passaram pela doença para compartilhar e durante todo aquele mês o do autocuidado, da importância, né, da prevenção. E os 4 últimos anos eu me deparei com amigas muito próximas passando. Então, as últimas 4 campanhas foram de amigas muito próximas ali. Então, quando a gente se depara com essa realidade, amigas e cunhada dentro de casa, a gente fala, uau, isso realmente é muito real. E quando a gente começa a entrevistar essas mulheres, né, para as campanhas, para o trabalho, e visita o hospital para dar continuidade em tudo que está acontecendo, a gente começa a entender e ver que muitos dos relacionamentos que param, que às vezes falam assim, meu marido, né, a frase muitas vezes muda, meu marido me deixou. Ou não, elas se fecham totalmente, desenvolvem uma codependência absurda. E aquela questão da síndrome, né, eu não consigo me ver, eu não quero olhar e não quero deixar com que o outro me veja, cria-se um afastamento tão grande, esse esfriamento leva-se ao término. Isso. Então, uma tragédia busca outra. É isso. Então, por isso a comunicação sempre é importante. Não guardar as coisas, saber como falar, né? De uma maneira... Porque uma das outras coisas que o inimigo faz é trabalhar a raiva das pessoas. Então, a briga, então coisas que são mal resolvidas precisam ser bem resolvidas. Exato. Porque senão fica, em um momento, aquilo se torna um gatilho. Então, tirar esses gatilhos do relacionamento é muito importante. Por isso que a comunicação, resolver, resolução para todos os problemas,
não deixar um ponto e vírgula. E a comunicação começa com você com você, né? Eu até falo, antes de eu ter o diagnóstico, quando alguém me falava sobre câncer, eu já associava com morte. Eu acreditava que era morte. A pessoa que está com câncer vai morrer. Já tinha uma sentença, né? Tipo assim, exatamente. E quando foi comigo, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu já esperava que poderia ser ou não. Então, você tem duas opções, é ou não é. E aí, quando o meu médico falou que era, eu falei, ok, então, Deus, vamos ver o que eu tenho para aprender e pronto, é a fé, sabe? Assim, eu não pensei um minuto que eu podia morrer. Isso eu não tive medo daquilo. Toda a diferença para o tratamento, né? Faz. Porque as mulheres, a maioria, quando me chamam falando, o que eu faço? Como você... Eu não sei nem como, mas eu tive fé e fui só buscar o que eu precisava ter feito. Eu não podia fazer mais nada. Eu tive uma lição. Tá bom, Deus, eu vou parar agora, vou cuidar de mim, sou eu comigo, né? E ter que aceitar que eu ia depender de uma pessoa para fazer qualquer coisa da minha vida. Isso para mim foi a pior parte. Eu acho que é para isso que veio a doença. Eu acho que a maior dificuldade da mulher é isso, né? Reconhecer que precisa de ajuda. Exatamente. Do líder, né? Sim. Exatamente. E eu fiquei ali... Nossa, eu fiquei mal quando eu descobri que eu dependia de ajuda. Eu falei, meu Deus, foi pior do que o diagnóstico. E eu tinha que trabalhar aquilo. Mesmo assim, mesmo consciente, teve uma noite que eu acordei e falei assim, não vou acordar ele não, eu consigo ir ao banheiro. E quando eu fui me mexer, eu estourei os pontos, né? Porque a pele, eu já não tinha mais a mama, então a pele que tinha sobrado era muito fininha. E estourou. Quer dizer, eu, por não pedir ajuda, acabei me prejudicando. Eu falei, tá bom, já entendi. E é isso, é entender o que é e o quão frágil nós somos, né? E o porquê. Não assim, por que está acontecendo comigo? Assim, o que eu tenho para aprender, né? Para que essa doença apareceu? Ou para que qualquer tipo de coisa acontece na nossa vida? E você chegou a se deparar com a codependência também ou não? Não. Isso é ótimo. Mas muito trabalhado. Assim, o tempo todo, não me apegando àquilo que estava ruim. Me apegando só a coisas boas. Tudo era bom. Eu recebia todo dia mensagem. É muito importante, né? Os amigos e até pessoas que eu não conhecia. Terapia, me mandando. Não. As minhas amigas daqui de Orlando, eu estava no Brasil, se juntaram. Então, um grande número de mulheres me mandavam presente todos os dias. Todo dia eu recebia um livro, flor, chocolate. Então, assim, aquilo... Nossa, o que é aquela união? Eu me arrepia de lembrar. E eu tinha meu marido do lado, graças a Deus. Mesmo assim, eu não aceitava que ele... Eu não me sentia confortável com ele, por exemplo, me dando banho. Porque eu não queria que ele me visse naquela situação. Ao mesmo tempo, ele podia me ver. Mas eu não queria, sabe? E aí, tinha uma grande amiga, que é minha melhor amiga, que todos os dias ela ia, de manhã e à noite, para me dar banho. Às vezes, lavar meu cabelo. Às vezes, fazer minha unha. Então, eu tive esse suporte, né? Tinha minha mãe, a minha sogra ali do lado o tempo todo. Então, minhas irmãs... Eu, graças a Deus, né? Eu aceitei ser cuidada. E às vezes eu não tenho ninguém, gente, tem. Sempre tem alguém do teu lado. Sempre tem. Você é amada, eu falo, você é amada. Não é possível que você... É a única pessoa no universo que Deus escolheu para não ser amada por ninguém. Presta atenção. Não existe, né? Então, não é começa assim. por você, se permita. Lídia, fala uma coisa. E essa transição de carreira? Porque hoje a gente vê, né, você como mentor em outras áreas. Como que foi essa questão do mundo artístico e você entender de uma mudança de um país, de uma preparação, de uma programação? Teve um planejamento para isso, né? Claro, mas também tem investimentos, né, no real estate. Sim. Então, empresário. E aí a outra coisa é quando você tem uma percepção de consciência e você expande essa consciência, você vê a necessidade do serviço de trabalhar junto com o outro. Porque aquilo que você passou, você não quer que a outra pessoa passe. Então, eu já ajudava muita gente. Eu só não foi uma transição, foi só aumentou o processo. É o que acontece, porque quando você entende as dores do nosso crescimento, é ajudar a passar por dores. Porque, por exemplo, esse é um ano onde vai ter muito suicídio. O ano que vem, assim, tem uma perspectiva muito ruim isso daí. Porque a vida está ficando pesada, está ficando um ritmo alucinante. Não tem as pessoas com burnout, está muito forte tudo. Então, tem que passar. A vida, ela não é uma coisa, não é fofinha. A gente passa por ferro e fogo como toda a natureza. Uma árvore
para nascer, ela quebra aquela semente, tem uma dor da semente. A lagarta, né, ela não sabe que vai ser uma borboleta, mas ela quebra o casulo. E até eu fiz uma experiência uma vez, eu comprava coisas assim na internet, aí eu comprei para criar borboleta, né? Que deu na loucura de ver. Aí eu fui, deixei elas lá, casulo, tal, fui filmando e tal. Aí chegou um momento que eu vi que tinha uma dificuldade para poder abrir o casulo, só que eu não tinha experiência ainda. Aí eu ajudei a abrir o casulo. A borboleta ficou sem uma asa. Alejou. Porque ela precisava se esforçar para poder quebrar o casulo. Então eu prejudiquei o processo. Perdão, pai. Mas para você ver Aprendeu, que... né? assim, aprendi. É um grande aprendizado. A gente vê que a natureza nós somos igual ao ciclo da natureza. Não tem... A gente está muito conectado com tudo. Você vê, se a Lua, por exemplo, ela movimenta as marés, não é? Não é verdade? Sim, sim. Nós somos água. Então o que acontece? A gente tem um movimento, influência da Lua dentro da gente, entende? Inclusive no nascimento, nos partos. Então, imagina só você pegar, por exemplo, os planetas e o Sol, tudo, né, vai girando numa perfeição. Se tiver um descompasso, acaba tudo. Não tem. Então, se vê que se o universo funciona, a natureza funciona, é todo um processo de criação, infelizmente é a destruição. Tem uma destruição para um crescimento, para uma outra coisa nova. Então, o que eu vejo, o que a gente chama de criador, é o que a gente deve fazer diariamente nas nossas vidas. Criar. Cria, cria, cria. E descria, como a natureza, e todo o universo. Você descria para construir novamente. Né? A natureza é a prova disso, né? Você vê o processo da lagosta, da fênix, da águia. Exatamente. É tudo assim. Tem uma dor. A águia tem que puxar a pena. Aquilo é uma quebrar dor. O unho, quebrar o bico. O bico, quebra o bico. É uma dor terrível. Cobra, né? Troca. Mas aí você tem um processo de transformação. Então outro dia eu estava vendo um vídeo que um líder árabe, que acho que é de Dubai, eu não sei, é o certo. Aí ele falou assim, o que ele achava das próximas gerações, né? Lá com ele. Ele falou assim, olha, meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover. Ele falou assim, quando meu avô e meus pais passaram um processo de dificuldade, quando você gera dificuldade, tem dificuldade, você gera as pessoas fortes. Quando você está numa área onde não tem dificuldade, você gera pessoas fracas. Geração fraca. E aí depois você quebra o seu ciclo. E aí ele falou assim, e os meus filhos, meu filho anda de Land Rover e o meu bisneto vai andar de camelo. Geração fraca. Então o que acontece? É um ciclo. É um ciclo. Porque o homem, como a natureza, a gente precisa fortalecer. Ter um fortalecimento da mente. E isso não é ensinado nas escolas. Os pais também Deveriam não têm essa consciência. ser, A gente tem que ter essa consciência de ter a força, mas a força com amor. Não é a força de guerra, mas é a força com inteligência, com sabedoria e amor. Construindo uma nova forma de você pensar de consciência, porque tudo é consciência. Mas Zacarias fala não por força nem por violência, mas por amor da palavra de Deus. É outra forma. Isso, o Espírito Santo que faz a obra. A gente tem mania de querer ser o Espírito Santo, de querer fazer o que só Deus pode fazer. É a resistência, né? Exato. É a resistência. Mas é muito bacana quando você vê toda essa relação de criação, entende essa relação de consciência, ajuda as pessoas a entenderem um pouquinho mais por que elas estão aqui. E você tem várias religiões que acabam falando da mesma coisa. E é bacana você ver o ponto onde elas todas se unem, né, como uma única coisa. Então, assim, você tem, por exemplo, no judaísmo, você tem 613 mandamentos. Né? É muito forte. É muito forte. A nossa cultura agora é Páscoa, né? Pessah. A caça ao ovos de Páscoa veio de uma dinâmica que na religião tem, que é
eles têm que limpar toda a sua casa. Você tem que arrumar a sua casa, limpar toda a sujeira. E a sujeira que você não vê, a mulher pega migalhas de pão, distribui na casa, chega à noite, o homem tem que ir com a vela acesa, procurando esses restos de migalha que são negatividade, para poder... É a caça e não pode tocar com a mão. Você tem que pegar e botar no papel alumínio e queimar. Ou você pode pôr dentro do papel alumínio já as migalhinhas e deixar. Então, crianças, às vezes, em casa... A gente não faz parte da nossa cultura, mas é interessante. Sim, muito interessante. Aí eles colocam... As crianças vão também com as velas buscando esses papelzinhos, né? Depois eles abrem e queimam, né? Isso, abrem e queimam. Então, você vê que a nossa cultura, ela vem... É uma cultura cristã-judã, né? Então, Então você vê que como as religiões, uma passa para outra e vai trabalhando. Todas elas falam no processo de evolução. E a evolução é importante para o ser humano. Evoluir, criar. O Cristo trouxe para a gente que o amor, né, é a nossa religião. É nisso que eu mais acredito, né? Ser cristã é isso, é você acreditar no amor. Então, não é você estar achando que aquela religião é melhor do que a tua, é pior, não é isso. É você respeitar. Então, quando a gente vê, né, como que aquele irmão, independente da religião dele, está agindo, está fazendo, né, em prol das outras pessoas, ou até mesmo, né, dele mesmo, isso é o que a gente tem que ter de referência. Né? Não assim, aquele ali, ele é um bandista, não tem que ver, você tem que ver você acreditar. Eu ia contar até uma história, eu não tenho aqui, mas eu vou tentar lembrar, que era, não sei se você já ouviu falar de 2 gêmeos no útero da mãe. Tem algumas histórias, mas tem 2 gêmeos no útero da mãe, aí um olha para o outro e fala assim: será que existe vida após o nascimento? Aí o outro fala: claro que não. Como que a gente vai sobreviver depois de nascer? Ele falou, não, mas a gente talvez possa andar com as nossas pernas. Não, mas como é que a gente vai andar com as nossas pernas? Se alimentar pela nossa boca? Não tem como, a gente tem esse cordão, mas esse cordão pode ser rompido. E a nossa mãe vai cuidar. Mas quem é a nossa mãe? A nossa mãe tá esperando pela gente. Tá esperando pela gente? Você consegue ver? A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Então, tudo você vai vendo... É Deus, né? Você não vê, mas você sente. Você sabe que tá ali. Você sabe que tá te protegendo. Você sabe que você vai ter um encontro com ele um dia e... Você sabe que eu fui entender mais Jesus estudando a cultura judaica. Então, porque fazia parte, né? O Shabá, não sabia. Participei de vários Shabás. Então, qual religião você não estudou? Estudei várias. Acho que todas. Quase todas. E você representou Jesus, né, no filme? Representei. E foi muito forte. É isso que eu ia perguntar. Então, teve tiveram 2 passagens muito fortes. No Getsemane, que, segundo relatos, né, Jesus suou sangue. De tanta dor, transpirou sangue e ali era um momento muito forte, né? A traição e tudo mais. Nesse dia, eu fiquei todo empipocado. A pele, não consegui gravar. Era uma noite. Eu tenho que fazer noite americana no dia seguinte, porque tinha um programa de dias para gravação. E eu fiquei todo empolgado, não consegui fazer a cena. Eu tive que fazer na cena no dia seguinte. Como se tivesse transpirado, Parecia, estava tudo vermelho aqui. E uma outra foi na cruz, na crucificação e na morte. Eu tinha feito, eu estava sem comer, estava meio que bem cansado, né? E aí estava na cruz, fiz a cena. Debilitado. Aí estava debilitado, eu fiz a cena, falei, graças a Deus que acabou. Aí o diretor falou, Luigi, ele teve um problema técnico, vai ter que fazer de novo. Eu falei, cara, eu não aguento. Eu pensei comigo, não aguento, mas ele não deu nem tempo de fazer, vamos lá, filmando, a ação. Aí eu fiz de novo. Foi uma das melhores cenas que eu já fiz. Eu estava sem energia, sem força nenhuma. Foi quando eu termino, ele falou assim, corta. Eu abro o olho, eu vejo os figurantes todos chorando. Eu imagino. Chorando. Nossa, quando a gente assistiu no cinema, meu filho chorava. É muito forte. Eu tô assistindo aquela série, The Chosen. The Chosen é maravilhoso, é lindo, né? Meu Deus do céu, e eu fico olhando aquilo.
que eu fico É maravilhosa. Ela traz uma facilidade de entendimento, né? A série, né? Traz. É leve, leve. Ao mesmo tempo você vê o que é. E você viu que o protagonista, esqueci o nome dele, né? Que faz Jesus, ele estava... Você soube que ele recebeu um milagre, né? Não, Você soube? não. Então, é uma história muito interessante. Ele estava sem dinheiro, sem perspectiva nenhuma. Nada estava acontecendo. E aí depois ele recebeu um telefonema. Tem mais coisas né, do acontecimento, mas depois de passar muito perrengue, muita coisa, ele acaba recebendo um telefonema para fazer Jesus. Meu Deus. E aí transforma a vida dele. Total. Aí transforma a vida dele. Então, assim, a vida dele é uma transformação também, mostrando que essa consciência que é maior, que é Deus, ela sincronizou de alguma maneira com ele para poder trazer a palavra de uma outra maneira. Não, é muito forte. Eles tiveram assim, uma sacada assim, de entendimento. Muitas pessoas têm se convertido, muitas pessoas têm acessado mais a palavra de Deus depois dessa série. É incrível. Você vê os relatos, é impressionante. Total. É porque a série é bonita e ela foi feita com financiamento do público, não tem financiamento de empresa, nada. Eles fazem, então é muito bonito o processo deles. Eu acho interessante essa realidade da série, porque ela representa em tudo, inclusive a parte financeira do que Jesus vivia. Para que a obra de Jesus acontecesse aqui na Terra, existia um grupo, né, que caminhava com eles, levantando recursos, mulheres trabalhando, para que aquilo dia a dia fosse sustentado. Né? Então, dependia da comunidade, dependia do povo, dependia de doações, dependia deles adquirir utensílios e vender. E você vê isso se replicar na série. É muito bonito, né? É muito bonito forte. Você ver. E é uma prova de que quando o povo se une, as coisas acontecem. Com certeza. Não é? Com certeza. Eu participei, assisti o espetáculo do Alto da Páscoa, que tem no Brasil, da IC. E coisa Aonde foi? Eu assisti em São José dos Campos. Tem no Brasil inteiro, né? Acontece os Eu espetáculos. já fiz alguns. Você já fez? Não é? Já. Gente, é muito eu lindo. Eu choro o tempo todo, do início ao fim. Eu não serviria para participar. Em Rondônia, Roraima. Eu parei no aeroporto de Roraima, peguei o carro, 2 horas de carro para dentro da cidade. Não tinha hotel, não tinha nada, eu dormi na casa de um proprietário lá. Deus. Foi incrível, porque o povo ali acreditava que era Jesus. Eu imagino. Era uma coisa, porque era tão distante da realidade deles, né? E naquela época não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Então você vê o quanto é forte, né, a figura de Cristo. E para ele existir até hoje, imagina, não tinha internet, não tinha nada naquela época. Olha como ele é forte, né? Como foi forte todo o crescimento dessa história, não foi uma comunidade de Instagram, né? Não, mas ele foi incrível. Mas ele bagunçou com o coreto, né? Ele mudou ali e tal, não sei o quê, quebrou os conceitos, os preconceitos, os dogmas. Trouxe uma nova forma de entender. Eu falo que na minha vida foi transformador. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, foi transformador. Eu fui criada na igreja, venho desde cedo, né? Minha família é uma família muito religiosa. Eu chamo Luzia porque sou filha de promessa. Meu pai tem 8 filhos homens, só eu de mulher. Então, eu estou fazendo promessa para todos os anos, até que chegou, não me acertou. Mas quando eu tive acesso ao amor de Deus, realmente eu falo que Jesus transformou minha vida, empreendedorismo transformou minha vida. Então, eu falo que empreendedorismo é igual Cristo, ele liberta as pessoas. Quando você entende o poder de empreender, o quanto você consegue doar e alcançar outras pessoas, você se liberta do dinheiro. E a consequência disso que você faz com tanto amor, você acaba fazendo de graça e automaticamente é igual a mãe de Moisés. Ela fez de graça, ela recebeu para fazer o que ela faria de graça. E hoje eu recebo para fazer o que eu faria de graça, que é cuidar de pessoas e amar as pessoas. E Cristo, quando você acessa Ele verdadeiramente, você se liberta da religião. Porque a religião ela vai separar as pessoas, porque cada um vai defender a sua e a sua crença. Mas quando você olha para o que Jesus fez, para o amor de Deus, aquela verdade que ela permanece até hoje, você fala, mas espera aí, ama o próximo como a ti mesmo. E você viu que Cristo não criou nenhuma religião. Exatamente. Então, você se liberta totalmente da religião e você para com o julgamento
E você começa a focar no reino. E quando você foca no reino, quantas transformações, quanto alcance, né? Amar o próximo como a ti mesmo é você parar para pensar se você se ama. Porque aí vem o autocuidado. Aí tem que ter, porque você Exato. tem que se amar e aí você poder amar o próximo como ama-se a ti, né? Porque se você não gosta das pessoas que estão do teu lado, se você não consegue, sabe, achar interessante ninguém, alguma coisa está errado com você. Então é isso. Quando você vê um defeito no outro, alguma coisa está errado com você. Então é exatamente isso. Ama-te ao próximo como a ti mesmo, mas você tem que saber quem é você, como você se ama e se amar. É um espelho. A criação dessa consciência, ela é algo paradoxal, porque a gente vive paradoxos, né, de extremos, de coisas dentro da gente. Então, quando a gente se livra, quando a gente entende o que é o amor, ele não é paradoxal. E ele não é compreensível, ele é sentido. Então, você vai por essa sensação, que é como se fosse uma trilha. Mas não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa de criação, dentro da relação do amor, como foi com o Gandhi, né, que para mim foi um grande exemplo sobre o processo. Né? Tirando Jesus, né? Assim, trazendo para um pouco mais para um outro lugar. Então, você vê que aquela coisa a relação do amor. Você vê o Mandela, 30 anos preso, depois ele não se revolta com os ingleses, e ele faz um time de futebol que não era nada, ganhar no rugby, mostrando a vida dele, que ele estava lá, não tinha revolta nenhuma, não queria ter uma supremacia negra para poder superar a supremacia branca, ele queria unir aquele país. Exato. Então você vê que tem pessoa de 30 anos de sofrimento para ele trazer e fazer isso pela humanidade. A maioria dos avatares, eles sofrem, não tem, se você for ver São Francisco, Cristo é o maior exemplo, né? Sim. E é engraçado que todos morrem. Assim, a maioria dos grandes líderes, eles morrem. Eles morrem. O Gandhi assassinato, Jesus. E não negaram, né? Nenhum deles negaram sua fé. Isso é forte demais, né? Eu fico olhando e falo assim, nossa, quanta gente é fraco espiritualmente, né? Porque quando você se depara com uma situação dessa, facilmente hoje você vê no primeiro ataque, será que eu permaneceria? Então é onde a gente precisa entender e tirar o julgamento, né? De entender que é sobre o outro, é sempre sobre o outro, né? Então fala que é de Deus para minha casa para minha vida, da minha vida para minha empresa para o mundo. Eu não posso inverter as ordens. Fala assim, uma mãe, ela alimenta o filho, né? Então você está ali com o bebê no peito, e esse bebê ele é alimentado através daquela mãe, mas uma mãe que não se alimenta, não alimenta o filho. Não alimenta o filho. Exatamente, não é igual entendeu? As máscaras né, do avião. Exato. Você tem que primeiro pôr em você, senão você acaba morrendo. Exato. Tentando ajudar o outro. Não, é você primeiro e depois o outro. E não é egoísmo, é sabedoria. E aí, quando a gente entende, fala, nossa, eu estou sendo egoísta, eu não estou sendo egoísta, porque já teve alguém que veio antes de mim. Né? Então, claro. É a sucessão. Exatamente. É só um processo de sucessão. E seu respeito fica muito mais leve. Né? Por isso que ele vai falar assim, para a gente trabalhar a paz que excede todo o entendimento. O que é a paz que excede todo? No ambiente de confusão, no ambiente de separação, de todo mundo brigando por algo, qual que é a paz que excede? Qual que é o amor de Deus? Peraí, como é que Deus agiria em meio a tudo isso aqui? Eu tenho certeza que ele não pararia o tempo dele para discutir sobre placa de igreja. Eu tenho certeza que ele não pararia o tempo dele para discutir se o branco é melhor que o preto, ou se o preto é melhor que o branco. Mas espera aí, então tem alguma coisa errada. Então, se Deus não pararia, por que eu vou parar? Deixa eu amar. Isso, deixa eu deixar o Espírito Santo agir, fazer o papel dele. Deixa eu orar mais e falar menos. Sem querer transformar o outro. Exato. É transformar você. Exato. Você não vai mudar o outro, o pensamento do outro. Você pode até ajudar, desde que você esteja agindo e você possa ser um exemplo. Né? Você está agindo, você está fazendo algo que é bom, o outro está vendo, opa, ninguém que não está concordando com aquela tua energia vai ficar do teu lado. E ótimo, deixa aí. Tem um estudioso de mitologia, né, que já faleceu, mas foi o maior de mitologia comparada, chamado Joseph Campbell. Ele fala muito uma coisa que é bem interessante, que é o seguinte: o mundo é uma baderna, jamais vai deixar de ser. Não tente mudar o mundo, porque quem tem que mudar é você mesmo. Quem tem que mudar é você. Para rimar. É você. Então, é o seguinte, o mundo, ele é o que é. E a gente tem que aceitar, porque é o processo que foi criado. Foi criado dessa maneira. Exato. Para poder, cada resistência,
A resistência ela é importante para poder ter movimento na vida. Se não tiver resistência, se não tiver dor, não tem movimento, né? Então, neste plano, né? Então, é importante que a gente entenda, aceite, nos transforme, porque essa transformação ajuda a transformação ao seu redor. Exato. E ela pode ser pequena ou pode ser grande. Depende do que você veio fazer. E nem por isso, ela sendo pequena, ela se torna insignificante. Não. Às vezes os menores atos é o que ela é tão grande Exato. como. Ela é tão grande como. O ser o ato grande é ego. Exato. Querer. Cristo já sabia o que ele ia fazer. Né? Sabia da sua morte. Imagina um ser desse que sabia o que ia acontecer o tempo todo. Mesmo assim decidiu servir. Olha no deserto. O deserto foi forte. O inimigo tentou ele ali. Em todas as áreas. Todas as áreas. Depois ali na cruz. Pai, porque me abandonaste. Tem uma dor ali. Vem um humano, né? Claro. Porque ele é muito mais sobrenatural, né, do que humano. Mas quando ele vem curar, porque ele não precisava fazer nada. Ele só chegar e podia curar, mas ele precisava que as pessoas entendessem a relação da fé. Se você tem fé, você vai ser curado. Você tem a fé, você é curado. Por que outros não eram curados? Porque não tinha relação da fé. Então ele acreditava, então fazia com que as pessoas tivessem a crença. E ele foi cirúrgico, né? Pegando cada apóstolo, era uma referência de uma coisa, né? E aí ele estava ali para as pessoas que estavam ali no caminho com ele, né? O que não queria seguir o caminho com ele é como eu falo da luz, né? Se você está fora da luz, não é que Deus me esqueceu. Não, você saiu da luz. Volta para o caminho da luz, volta para aquilo que é bom para você ver como as coisas acontecem. Não, é totalmente contrário, né? O que a gente faria muitas vezes, porque a gente vai nas capacitações. Se você for pegar hoje, de todos os discípulos, se fosse numa entrevista para uma empresa, o único que iria se qualificar era Judas. Olha como que a gente é totalmente contrário do que a gente imagina, do que Jesus pensa. Como que a gente precisa entender e se colocar no nosso lugar, né? De ter entendimento e saber que sim, é possível transformar as pessoas, é possível treinar, é possível capacitar. Que o improvável, ele pode ser o mais referente ali daquela empresa do que você vai olhar na probabilidade. Eu falo muito nas contratações, olha, currículo aceita tudo, vamos ver agora como que a gente vai fazer. E hoje o nosso sucesso, inclusive eu quero presentear vocês com o presente da sobrancelha. Legal, obrigado. Aqui tem masculino e feminino, tem meu livro também, que é o Devocional do Empreendedor. 40 mensagens, claro, posso de reflexões, claro, para vocês. Que legal. Entendeu? E a gente volume 1, teremos o volume 2. Está saindo 2. Esse é o unissex, tem o masculino fluido. Legal. Dentro também tem. Temos uma linha completa também de produto. Tem outro sabonete aí para o Luigi. Então, que legal. Amei. Obrigado. E tem muita coisa aí para vocês verem. Deus tem feito bastante. Gente, voou o nosso tempo. Eu queria agradecer demais o sim de vocês, né? Não só o sim por estar aqui, mas por aceitar compartilhar, contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida de vocês, o quanto vocês são referência, são seguidos por muitas pessoas. É importante as pessoas entenderem sobre os bastidores, o que tem por trás de um casal, o que é ser esposa de um artista. Claro. Como é possível o artista se ter um casamento duradouro, fiel, baseado nos princípios, nas verdades de Deus? Queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu até ia falar, como não aceitar um Jesus pode, né? É tanta história, daria uma novela, né? Então, e você sabe que eu comecei um podcast agora, mas só falando, não é só áudio. E aí eu falo, né, que chama Pode Ser com Andrea Baricelli. E pode ser quando você tem fé em Deus, porque com Ele tudo pode ser. E é isso que eu vou deixar aqui, assim. Se você tem fé, se você acredita, tudo pode ser. E Jesus pode tudo. Que lindo, que lindo. É lindo. É lindo demais. A minha mensagem, já que a gente está em Orlando, tem uma mensagem muito linda do Walt Disney, né? Se você sonha, você pode realizar. Uau. É só acreditar, né? É só acreditar. E você que está em casa, pode ter sua vida transformada, como a do Luigi com a Andrea, como a minha vida, Jesus fez na vida deles, fez na minha vida e pode fazer na sua vida que está em casa. Então, compartilhe essa mensagem, siga o nosso canal, que eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente você aí da sua casa, do seu carro,
compartilhando tudo isso. Deus abençoe poderosamente. Excelente semana para você. Amém. Amém.